Boa noite. Boa noite, graça e paz. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Tudo bem? Vamos esperar o pessoal tá chegando aí. Segunda-feira, um dia mais Entrando no ritmo ainda, né? apático, assim, né? Segunda-feira aí meio friozinho já. Todo mundo já com os ânimos aí um pouco mais tranquilos. Sim. E Ainda segunda-feira. mais com toda essa situação, né? Ficar dentro de casa. Então, o pessoal vai chegando aí. Seja bem-vindo. O Dioguinho aí, a professora Alessandra. Boa noite. Dioguinho, Deus abençoe. Professora, Deus abençoe. Para mais uma live aí. E a gente vai dando continuidade, né? Num processo de um descobrimento, né? Dessa graça de Deus. Em plena quarentena, a gente poder mergulhar nessa vontade de Deus, mergulhar aquilo que Deus tem a revelar a cada um de nós. Assim, esse tempo de quarentena tem sido um tempo assim de um retiro. Sim. Um retiro interior, assim, principalmente para mim, assim, eu tenho feito esse retiro interior, esse descobrimento daquilo que muitas vezes a correria do dia a dia não me deixa enxergar. Você também tem vivido, cara, nessa mesma experiência? Sim, especialmente por coisas que muitas vezes a gente que passa despercebido, mas que quando a gente consegue enxergar, você percebe que você tem a capacidade de agir. Sim. Mas muitas vezes a gente foge disso. Coisas muito simples, mas que às vezes a gente deixa passar. Vai passando, Mas né? que existe um jeito diferente de viver, né? Essas coisas, assim. Até reparar nos detalhes do dia a dia. O início da quarentena acho que foi muito disso, né? E depois esse exercício de conseguir olhar para as coisas de um jeito diferente vai despertando uma resposta diferente na gente, né? A gente vai nos desconhecendo, né? Você vê que a correria, ela vai fazendo com que a gente vai parando de reparar em nós mesmos, né? A gente vai nos conhecendo quando a gente para, quando a gente analisa e fala, nossa, quantas coisas que eu desconheço de mim, quantas reações, quantos sentimentos há dentro de mim, quantos momentos, quantas ações que eu vivenciei que não é da minha personalidade, eu respondia porque a correria do dia, a movimentação me dava essa resposta. A gente vive num tempo onde o mundo formula as nossas respostas. A gente perde o domínio daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Nós vamos deixando que essa correria do mundo vai dando a direção da nossa vida. Isso vai tirando a nossa personalidade, isso vai tirando aquilo que nós somos como identidade de filhos de Deus. Como que é fato a gente ver isso nitidamente acontecendo nas nossas vidas, até como missionário, consagrado, vocês aí que, né, tem a vida também aí como professora, como trabalho em empresa, ou no cotidiano da vida, ou é dona de casa, como que a gente vai se perdendo e vai deixando que o mundo responda para nós, né? Nós vamos nos modelando. Paulo já dizia, né? Não vos conformeis com esse mundo. E não vos conformeis com esse mundo, justamente não é ser modelado pelo mundo. E muitas vezes, se a gente não deixasse isso acontecer, nós seríamos uma resposta para o mundo, né? Eu fui percebendo muito assim. Até outro dia, eu e a Bruna, a gente estava conversando assim, que a gente já passou por vários estágios nessa quarentena, né? Do medo, da agitação, que foi muito natural, né? Porque é uma coisa muito nova. E que depois a gente vai se acalmando, vai percebendo que não, o pânico não vai ser a resposta, não vai ajudar em nada, né? Mas como a gente encontra algumas pessoas quando a gente vai entregar os nossos pães de mel ou quando a gente vai receber dos nossos sócios, eu percebi aí uma oportunidade de viver a minha missão de consagrada no encontro com essas pessoas. E que se eu deixasse que todo o clima da mídia, todo o clima das notícias falasse mais alto em mim, eu ia apavorar as pessoas. Mas eu encontrei nisso uma oportunidade de dar uma palavra de conforto, de dar uma palavra de não se desesperar, de realmente estar à disposição, não no toque, né, não no abraço,
Mas na conversa, na oração, e muitas vezes a gente perde essa oportunidade porque a gente se deixa levar pelo que está acontecendo externamente, né? A gente esquece do nosso interior. E a gente está só aqui dando uma explanada mais ou menos no assunto, galera. Porque o assunto de hoje é justamente essa ação do Espírito Santo em nós que nos faz nos sentir amado por Deus, né? A gente tem essa dificuldade de sentir esse amor de Deus, né? Esse amor de Deus que está cuidando da situação, que está cuidando de cada um de nós. Existe uma grande dificuldade em nós de reconhecer. Isso não só acontece quando as pessoas estão longe de Deus, mas isso também acontece com aquelas pessoas que estão próximas de Deus, que estão na igreja, que frequentam, que são das pastorais, que são dos grupos. Muitas vezes também tem esse sentimento de, nossa, parece que eu não estou sendo amado. Falta alguma coisa. Eu estou fazendo tanta coisa e me falta alguma coisa. Então, o tema é justamente esse, né? O Espírito Santo que nos leva a ser amado por Deus, sentir esse amor, não ser amado, porque nós já somos amados de fato, mas é esse Espírito Santo que nos faz reconhecer o amor de Deus por nós. Esse Espírito Santo que faz a gente se sentir valorizados, sentir filhos desse Deus maravilhoso. Então, para começar esse momento, você aí que está aí, que sempre tem acompanhado as nossas lives aí pelo Facebook, eu convido você também a abrir uma sala aí de vídeo, né? Uma sala aí no seu Facebook aí mesmo, que também as outras pessoas aí que é seu amigo, que não conhece ainda a comunidade, não conhece ainda essa evangelização que nós estamos fazendo pelas redes sociais, possa entrar pela sua sala de vídeo ali também, escutar um pouco daquilo que a gente tem, dessa partilha. Deixa seus comentários, deixa suas dicas pra gente poder ir melhorando cada vez mais através das redes sociais, né? Sim. Vamos então começar com a nossa oração. Já entrou um pessoal aí pelo Instagram, pelo Facebook. Sejam bem-vindos. E então vamos começando e depois o pessoal vai chegando por aí. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, agradecer a Deus pelo dom das nossas vidas, entregar a Ele a sua vida, você que nos acompanha, que tem partilhado conosco essa experiência, entregar tudo aquilo que você tem passado e sentido nesses tempos difíceis e pedir também essa graça do Espírito Santo que nos faz sentir amados, que nos faz sentir cuidados por Deus. Que não nos falte a esperança, que não nos falte a paz no coração diante de tantos barulhos e tantas agitações que tem feito parte do nosso dia, mas que nós nunca esqueçamos dessa presença de Deus, do seu Espírito no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Madre Teresa e São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite então, pessoal, você que entrou aí, está nos acompanhando aí pelas redes sociais, a galera do Instagram aí, a Gabi, minha noiva, Deus abençoe, a Emily, da comunidade, a Júlia, Deus abençoe, aí o Luquinha, o Adelso, o Lígia, o Celinho, grande Celinho, saudade Celinho, Deus abençoe, Celinho aqui no grupo de oração lá junto com a gente, Celinho, que Deus abençoe você aí, vem visitar a nossa comunidade também, né, nessa nova etapa da comunidade aí, que Deus abençoe a cada um de vocês.
E hoje é um dia muito importante, é um dia que a gente precisa olhar e se alegrar com esse dia, é segunda-feira, mas a gente precisa se alegrar com esse dia porque é dia De São João Paulo II. Estamos celebrando o centenário, né? centenário, né? Então, a gente olha para a imagem desse homem, né? O que esse homem fez, né? A partir da sua vida, a partir da sua entrega, olhando para comemorando esses 100 anos de vida, né? Se ele estivesse, né, aqui em vida, mas consequentemente ele está, o espírito de João Paulo II, né, o Espírito Santo que movia, Testemunho, né? testemunho é tão fica- vivo, principalmente para nós jovens, né? Como esse testemunho de João Paulo II tem nos movimentado, movimentou a juventude, movimentou a igreja, deu um novo ardor missionário para a igreja, né? Eu lia hoje a homilia do Papa Francisco e existe uma parte em que ele fala assim, né, que São João Paulo II, ele se colocou à disposição para gastar a sua vida por Deus, né? Não guardar nenhuma energia, né? Não se reter a nada, mas a entregar tudo, a doar toda a sua vida. E isso é o interessante, gente, porque é justamente nesse ponto que a gente quer tocar, né? Essa entrega, esse desgastar-se totalmente, se consumir, assim como a vela, né, se consome, assim também a nossa vida precisa se consumir diante do chamado de Deus à nossa vida. E talvez você está meio assustado aí. Nossa, mas eu vou ter que fazer que nem João Paulo II? Eu vou ter que ser um padre? Eu vou ter que ser uma freira? Eu vou ter que ser um religioso da igreja para me desgastar? Galera, não é nada disso, a gente vai explicar que papo é esse que a gente está trocando aqui. A Karina vai iniciar então essa troca de ideia com uma menção aí de... Do Papa Francisco, é um documento sobre a fé, Lumen Fidei, que chama. E eu vou ler uma parte aqui para a gente poder se direcionar. Ele diz assim: a sociedade está carente de amor, busca soluções rápidas, mas a fé propõe o que existe de mais seguro e nos abre a algo interno. Por fim, o Papa vai frisar que a fé cristã é fé no amor pleno, no seu poder eficaz, e na sua capacidade de transformar o mundo e iluminar o tempo. Vamos pegar por parte aí, o primeiro parágrafo aí, as primeiras linhas aí, que é extenso o texto, a gente Sim. fica meio... Primeiro ele vai dizer assim, que a sociedade está carente de amor. No entanto, busca soluções rápidas, mas a fé, ela propõe o que existe de mais interno, que nos abre para algo interno, para aquilo que está em nós, né? Para nossa essência, né? E muitas vezes é da onde a gente foge. Da nossa... Gente, não tem nada... O que Deus quer de nós? Primeiro, não é nada diferente daquilo que nós somos. Primeira coisa que você precisa entender. Muitas pessoas nos procuram perguntando assim: Anjão, Karina, qual é a vontade de Deus para mim? Pergunta difícil, né? Eu falo assim, gente, que pergunta difícil. Eu vou morrer talvez fazendo essa pergunta. Pra mim mesmo. Pra mim Eu mesmo. pra ele, não pra mim. Eu falei assim, nossa, essa pergunta é uma pergunta que ela não tem uma resposta. É uma pergunta de busca. É uma pergunta constante de busca. Eu tenho certeza que o Papa João Paulo II, ele só teve essa resposta quando ele chegou lá diante de Deus. E daí Deus falou, olha, você cumpriu. Eu tenho certeza que o Papa João Paulo II, ele, com o seu espírito jovem, apesar da idade avançada, um Papa que foi de longa idade, ele com esse espírito jovem, eu tenho certeza que todos os dias ele fazia essa pergunta. Deus, Senhor, o que queres de mim? Eu ouvi até esses dias numa live de uma missionária, né, ela falando assim, eu descobri que Deus é o Deus do nunca basta. Porque às vezes a gente acha que já chegou, né? Que já tá pronto. Mas para Deus nunca basta. Não que ele vai exigir mais do que a gente possa dar, né? Mais do que a gente possa fazer. Mas é que a gente sempre tem algo novo a descobrir em nós, né? Nunca vai bastar, assim, hoje
pra gente continuar vivendo a vida na mesma coisa, pra continuar vivendo acomodado, mas sempre vai existir uma novidade. Porque o mundo, gente, como disse aqui o Papa João Paulo II, o mundo tem essa ânsia de uma resposta rápida. A evolução, a tecnologia, tudo isso nos trouxe uma rapidez. Tudo que nós queremos está agora ao toque. É um toque e nós sabemos a resposta. Né? Às vezes nós temos dúvidas de algumas coisas, a gente toca lá no Google, o senhor Google nos dá a resposta imediata e nós vamos nos perdendo a nossa educação na paciência. Né? Toda a paciência que nós fomos educados, principalmente a minha geração, nós fomos perdendo isso. Talvez não tanto a geração da Karina, que ela já nasce nesse ambiente acelerado, já nasce no mundo clicando, né? Ali já nasce no mundo dentro dessa rapidez. E a gente transfere muitas vezes isso para a nossa fé. A gente transfere isso também à nossa ansiedade, aquilo que nós precisamos descobrir da vida, nós queremos descobrir em um clique. É apertar o botão e agora eu sei qual é a vontade de Deus. Sem esforço, né? Sem esforço. Sem gastar. E sabe muito interessante que essa rapidez, né, que vai falar aí? Soluções rápidas. Essas soluções rápidas, a gente olha o contexto de Maria. Quando a gente estava conversando, me veio a questão de Maria. Porque a gente pega a palavra, a anunciação do anjo a Nossa Senhora, dá a impressão que é instantânea. Né? Que o anjo apareceu, falou tudo aquilo lá para Nossa Senhora e já aconteceu tudo. Gente, existe um processo. Vamos ser mais realista com a palavra de Deus. Não foi um momento, não foi momentâneo. Quando o anjo anuncia Nossa Senhora, claro que ela vive aquela perturbação do chamado. Ela vive aquela perturbação e não foi isso em uma cena só. Foi num constante diálogo. A sua vida, eu não sei quanto tempo durou essa anunciação, mas o que a anunciação nos revela é que Maria fica perturbada, porque naquele momento, quando o anjo vai revelando que Maria ela é escolhida por Deus para realizar uma missão específica, ela começa a se perguntar, diante da minha pequenez, será que eu sou capaz? Diante daquilo que eu sou, será que eu sou capaz? Você fez essa pergunta, Karina? Dentro de um chamado aí, será que eu sou capaz? E para descobrir essa capacidade, só a partir da perseverança, né? Eu me lembrava de algo que eu li esses dias, né? Como que a gente alcança a virtude da paciência? Pela perseverança. Como que Maria ia saber qual era o projeto de Deus para a vida dela? Primeira decisão, né? Eu gosto de falar da decisão porque é algo que exige muito, mas a partir do momento que a gente toma uma decisão, é ela que dá força para a gente perseverar. Assim como Maria, eu sinto que no meu chamado eu precisei perseverar para descobrir que eu era capaz de viver ele, que eu era capaz de cumprir com a minha missão. Porque é claro que eu sentia medo, é claro que parecia algo muito grandioso. Estremece a perna. Primeiro porque eu nunca imaginei isso, né? De tudo que eu pensei que eu pudesse ser missionária não passava pela minha cabeça. Mas quando nós encontramos com essa vocação, né, sentimos esse chamado e a gente decide, né, arriscar, decide aceitar esse chamado, a perseverança é o que vai nos dar a garantia todos os dias, né? Uma garantia constante que é possível viver esse chamado. Cada um de nós, gente, cada um, dentro da sua intimidade, o seu jeitão aí, sabe? Cada um tem um jeitão, né? O nosso falecido amigo Gilson, ele falava assim, cada um é o jeitão dele. Cada um tem um jeitão, cada um tem uma identidade. E nós somos consequência, o nosso ser é consequência do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor perfeito, o amor perfeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai era tão ligado ao Filho, tão ligado ao Espírito Santo e nos amou nessa relação perfeita, capaz dessa relação nos gerar como seres humanos. Então, esse amor perfeito quis
que você viesse ao mundo. Olha a profundidade da nossa existência. O amor perfeito da Trindade, da relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele foi capaz de colocar uma identidade específica em você, que é muito mais do que o desejo do seu pai e da sua mãe. Mesmo que o seu pai e a sua mãe te desejasse, imaginasse como você seria, né? Às vezes seu pai e sua mãe imaginou você todo legalzinho e você nasceu todo chatinho, né? Assim, seu pai e sua mãe achavam que você ia nascer e não ia dar trabalho, e você nasceu dando trabalho. Então, vai além da imaginação dos nossos pais. Mas a relação do amor perfeito, esse é o desejo que Deus, na sua plenitude, teve para colocar cada um de nós nesse mundo, gente. Então, cada um de nós precisamos nos sentir valorizado, porque somos nascente dessa vontade perfeita. Dentro dessa vontade existe uma identidade. Qual é essa identidade? A sua, a minha e a da Karina. Específica. Único. Ninguém, o amor perfeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele faz tão perfeitamente que ele faz uma identidade única. Você, eu, Karina. Não tem igualdade assim na identidade. Podemos ser até parecidos, mas a nossa identidade, a nossa vocação, aquilo que somos como essência, é específica. E é por isso que a gente vai entender porque determinados santos da igreja fizeram tantas coisas e a gente nos pergunta, mas por que eu não consigo fazer nem metade que ele faz, né? E é esse amor que gera vida, né? Esses dias a gente assistiu um filme, Vendedor de Sonhos. Sim. E ele diz assim, numa parte, que a vida não acaba quando o coração para de bater, mas quando você não se sente mais útil. Porque esse amor que te faz único mostra que você é importante, que você tem valor. Mas quando na vida a gente vai se convencendo de que eu não sirvo, de que eu não consigo, de que eu não posso, a gente vai perdendo a vida, né? Ao longo dos nossos dias. Vai nos desvalorizando, né? Quando a gente, na verdade, precisa viver, porque é uma missão nossa, é uma missão única. E a gente entende aí, e é por isso que muita gente desanima da igreja, gente. Porque muitas pessoas começam a olhar a realidade de outras pessoas e tentam vivenciar aquilo que é específico do outro. Sabe? A pessoa, por exemplo, João Paulo II. João Paulo II, o Papa que revolucionou a juventude, ele no chamado, na sua identidade, Deus tinha um chamado específico. Deus dá a ele um dom específico. Aquele homem e tantos outros santos da igreja, ele tem esse chamado, essa identidade específica para realizar algo nessa terra. Então, João Paulo II só realiza o que ele realizou de transformar a juventude, transformar a igreja, trazer o Concílio Vaticano II, essa igreja renovada. Porque Deus, através do Espírito Santo, coloca no coração daquele homem o lugar onde ele precisaria estar, que era ser Papa. Não foi João Paulo II que escolheu ser Papa, foi o Espírito Santo que o colocou no lugar específico nessa terra. João Paulo II precisava ser Papa. A sua identidade, quando Deus o cria, quando Deus o imagina, Deus ali já o coloca com uma identidade. Esse homem tem um chamado específico de transformar toda a realidade desse mundo. Como vai dizer aqui no documento, né, fala assim, o Papa vai frisar que a fé cristã é fé no amor pleno e no seu poder eficaz, na sua capacidade de transformar o mundo e iluminar o tempo.
né, onde já vai falando dessa vocação específica do Papa, né? E ele nos testemunha essa coragem, testemunha essa autenticidade naquilo que Deus confiou para ele, né? E se a gente for olhar para os tempos de hoje, nós somos chamados a viver tão intensamente quanto o Papa. Eu ia lembrando de tantas vezes que nas nossas missões das escolas, eu olhava para a juventude e eu dizia assim para eles, né, para os alunos: gente, hoje em dia fala-se tanto de uma geração frágil, né, de uma geração que não consegue lidar com as situações. E eu falei assim para eles: eu não acredito nisso. Primeiro porque eu pertenço a essa geração, junto com vocês. E eu acredito numa força escondida. Eu acredito numa força providencial para lidar com todas essas situações muito complicadas do tempo atual, mas que a gente já nasce com essa providência de Deus de escolher cada um com um papel específico para lidar com isso. E eu falava para eles isso com quem fez uma experiência, né? Falei assim: olha, eu me senti frágil, eu me senti insegura, mas eu descobri uma vocação para esse tempo, onde eu me descubro nesse tempo, onde eu consigo perceber Deus falando em mim nesse tempo. E eu acredito em vocês. E a gente descobre isso, né? Escondido na juventude, mesmo em muita rebeldia, às vezes, numa loucura, agitação, né? Mas a gente percebe essa providência para o tempo atual, né? Que precisa ser despertada. É fato a gente olhar o que acontece, principalmente com a juventude, mas isso está se estendendo também aos pais, né, Karina? A gente percebe nitidamente isso, porque o que é os filhos? É o reflexo daquilo que é os pais. Então, quando a gente está nas missões e a gente vai encontrando esses jovens, tentando buscar a sua identidade nesse mundo, tentando buscar esse sentido no mundo, a gente percebe também que atrás daquele jovem perdido neste mundo, existe um pai que também está fora da sua vocação. A gente percebe que existe uma vocação específica e que esse pai também ele está fora do seu chamado. Ele não está compreendendo qual é a condição. E é por isso que a gente começou a falar do Papa. O Papa entendeu por quê? O Espírito Santo conduziu a responder esse chamado. E esse exercício, cada um de nós precisamos também vivenciar. E daí, gente, o que faz diante de Deus não é... O Deus não valoriza, porque o Papa fez mais do que nós. Não é, Deus não quantifica aquilo que nós realizamos, não. Deus não é mais santo quem realiza mais, não. É quem vive mais a ação do Espírito Santo e não tem medida. A santidade não tem medida, a gente tem mania de ficar medindo a santidade. E é por isso que, enquanto o Papa, lá na identidade da igreja, como característica da igreja, assim também, cada um de nós aqui em Pindamonhangaba, aqui na cidadezinha onde a gente mora, no interiorzão, lá do Vaticano, gente, olha, lá do Vaticano, Papa João Paulo II, que revolucionou a Jornada Mundial da Juventude, tudo isso, mas santo, né? Santo, eu acho que o santo mais rápido, né? Acho que sim. O santo mais rápido, né? Que declarado santo. Canonizado, né? Rapidão. Tamanho e santidade. E a gente aqui em Pindamonhangaba, cidadezinha do interior. Gente, a ação do Espírito Santo é a mesma ação que nos dá a possibilidade de responder da mesma forma que João Paulo II respondeu. Na condição que você tem, na condição que você está vivendo, sendo pai, sendo professor, sendo trabalhador, sendo metalúrgico, sendo faxineiro, sendo sei lá o quê. Mas é a mesma condição, é a mesma ação do Espírito Santo para você responder aonde Deus está te chamando. Qual é o seu dever, né? Aquilo que você sabe realizar com propriedade, né? E seja qual for o ato mais simples, né? Mas é aquilo que você foi escolhido para fazer.
não pode ser transferido para ninguém, né? É algo muito único. E muitas vezes a gente procura em tantos outros lugares, né? A gente estava partilhando. A gente fica tão inquieto em se comparar que vai faltando, que vai criando vazios dentro de nós, né? Vai ficando um buraco. Mas é muito interessante hoje, fazendo os nossos pães de mel lá na nossa série, a gente estava conversando e a Amanda, uma irmã de comunidade nossa, partilhou algo muito interessante falando a respeito dos vazios. Porque muitas vezes a gente tem medo desse vazio e preenche ele com mais coisas ainda que não tem nada a ver. Mais vazio, né? Vai se perdendo ainda mais. Mas ela falava assim, né, do que ela ouviu de um psicólogo, que para que existe o vazio, né? Se ele já tiver preenchido com essas coisas que fazem com que a gente se perca, a gente nunca vai saber o que ele precisa realmente ser preenchido, né? O que precisa realmente estar naquele lugar, o que pertence a ele. Então a gente precisa olhar para esses nossos sentimentos e encontrar a resposta que está na nossa essência, né? Encontrar essa resposta no Espírito, naquilo que Deus escolhe para nós. Porque muitas vezes a gente deixa esses vazios ou continuarem vazios, sim, ou serem preenchidos com coisas que nos deixam ainda mais perdidos. As pessoas vão se distanciando daquilo que é tão prático da vida, né? Como que é interessante. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, para vocês entenderem mais o que nós estamos falando, assim, a nível dessa questão, principalmente que a Karina colocou agora, né? Muitas pessoas que estão no caminho de Deus, vivenciando essa relação com Deus, mas ainda não se sente preenchido e se sentir preenchido. E aí é por isso que o tema era se sentir amado, por quê? Porque se sentir preenchido é se sentir amado por Deus. É quando a gente se sente amado, acolhido por Deus. Aí sim. Mas esse deslocamento, as pessoas parece que estão vivendo deslocadas daquilo que precisa ser realizado. É muito simples. Eu conversando com um amigo meu esses dias, ele falava assim, passei por um momento muito difícil na minha vida. Uma realidade muito difícil, eu casei e tal, a gente passou as dificuldades no começo do casamento, agora a gente está bem e tal. Nasceu a minha filha e agora a minha filhinha está aí e tal, a gente está cuidando dela. Ele trabalha numa metalúrgica também e tal. E nesse momento ele falou assim, nossa, só que eu estou sentindo que eu preciso fazer algo a mais. Eu estou sentindo no meu coração que eu preciso realizar algo a mais, preciso realizar, não sei o que é, João. O que será que Deus quer de mim, né? Eu perguntei para ele, qual é a sua condição hoje, meu amigo? Ele falava, eu sou pai, cara. E eu falava assim para ele, o que você pretende como pai? Ele falava, eu pretendo ser um bom pai e tal, eu pretendo fazer isso, eu pretendo fazer aquilo e tal. E eu falava assim para ele, filho, qual que é o seu tempo hoje? Eu trabalho um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não na empresa. Falei, então, cara, sabe qual é o problema, amigo? É que você está procurando, muitas vezes, realizar a vontade de Deus fora daquilo que está na sua possibilidade. E daí você está ali com Deus, está ali rezando, está ali orando, está ali todos os dias, ali nessa perseverança, mas você não se sente preenchido por Deus, porque você quer algo que está fora. E não consegue se sentir realizado naquilo que te cabe realizar. Porque eu falava isso para ele, qual que é a sua missão agora? A missão sua é atender a deficiência desse mundo, que vai falar aqui o Papa Francisco. A sua missão, meu amigo, é preencher a deficiência desse mundo. Que jeito você vai preencher a deficiência? É virando pregador? Eu falei, não, filho. Não é virando pregador. Não é virando pessoa que vai dar testemunho para milhares de pessoas. Esse preenchimento daquilo que o mundo está em deficiência é ser um bom pai. Aí está a sua vocação primeira agora. É se doar, aí meio desgastar, é se desgastar, meu amigo, na sua vocação paterna. É se consumir sendo pai inteiramente, é morrer todos os dias para a sua vontade,
para fazer e realizar a vontade de Deus no seu chamado paterno. Porque o mundo padece não é de pregador, gente, tá cheio de pregador. Eu falava hoje para um amigo meu, o Luquinha, tá trabalhando na comunidade. Gente, pregador tem em cada esquina. Não é, querida? Pregador. Gente, tem gente pregando a palavra de Deus, cada esquina tem um pregador. Nossa, gente para falar da palavra de Deus tá lotado. Não tá? A gente olha, a gente anda, fala assim, primeiro, o título é pregador, eu sou pregador. É o título, virou título isso. E eu falava assim para esse meu amigo, filho, nós não precisamos mais de pregadores na igreja. A igreja está cheia de pregador. Tanto a evangélica, quanto a católica e quanto as outras denominações. Está cheio de gente falando de Deus. Sabe o que a sociedade precisa? É de pai e de mãe vocacionado a vivenciar o chamado, disposto a perder a própria vida para amar os seus filhos. É isso que está faltando na igreja. É pessoas que se consomem, que nem o Papa João Paulo II, se consome inteiramente, se desgasta sendo pai e mãe. Precisa desse testemunho do amor, né? Porque o pai e a mãe vai educar os filhos para a vida. E vai educar os filhos para não desvalorizar o outro, para não ser indiferente à realidade, mas para ser essa presença de paz, né? Para ser essa presença diferente na sociedade, para fazer a diferença, né? Como é difícil, às vezes, a gente fazer essa escolha, né? Por fazer a diferença. Como é difícil, por exemplo, no dia a dia, você não se estressar, você não se agitar. Mas essa escolha é muito importante nas nossas vidas, né? Eu gosto muito de perceber as pessoas e como a gente encontra com muitas pessoas, né? Com jovens, com adultos, com idosos, a gente vai percebendo essa doação natural principalmente dos idosos, Sim, né? Os idosos é um grande exemplo dessa santidade, né? De quem já viveu toda uma vida e que se preocupa com o outro, que não mede esforços para ajudar, para estender a mão, que pensa no outro a todo instante, que não está preocupado com as próprias vontades, né? Mas que tem essa entrega total todos os dias. Despojamento já natural, né? Sim. E é a nossa liberdade, né? De escolher fazer o bem, né? Todas as vezes que eu saio na rua, que eu sei que eu vou encontrar com alguma pessoa, eu procuro superar os meus limites, superar as minhas barreiras, vivendo essa experiência do amor, que muitas vezes exige de nós, que muitas vezes nos tira do nosso cômodo, mas que revela esse amor, né? Que revela essa verdade de Deus em nós, que é muito maior do que a gente pode imaginar, mas que mostra essa capacidade, Sim. né? Que é possível. E olhar para isso, né? E daí tá o segredo, gente, de sentir esse amor de Deus. Aí está o segredo, porque a gente fala muitas vezes da nossa vocação específica, né? Desse encontrar-se com a essência da nossa vida a partir das atividades simples. E muita gente está fora disso, porque não consegue fazer a experiência com Deus, porque a ação do Espírito Santo em Deus ainda está momentânea. Como se o Espírito Santo fosse um botão que se aperta e daí, agora eu estou cheio do Espírito Santo. Nós nos acostumamos com as manifestações do Espírito. E nós, muitas vezes, esquecemos da ação do Espírito Santo, que é uma relação de amor perfeito em nós, dentro de nós, no nosso interior. Nós esperamos, muitas vezes, uma ação externa do Espírito. E nós nos perdemos aí. E todas as vezes que nós não estamos em oração em um grupo, nós não estamos em oração numa igreja, nós não sentimos que nós estamos longe de Deus, que a nossa fé está distante, mas não, a ação do Espírito Santo em nós, ela vem lá do nosso interior, e ela vai fazendo com que dentro de nós vamos reconhecendo, então, aquilo que é de fato a vontade de Deus para a nossa vida. Ali nós vamos identificando. E é por isso que eu falava do pai e da mãe. E a Karina falava dessa essência de encontrar no cotidiano da vida, na simplicidade da vida. Porque o Espírito Santo age em dentro. E essa ação do Espírito Santo,
Aí nós vamos entender o que Cristo falou para Nicodemos, é preciso morrer. Porque a ação do Espírito Santo que nasce em nós, interiormente, faz com que morremos para aquilo que sai fora do nosso chamado, da nossa essência, daquilo que nós precisamos realizar. O Espírito Santo faz com que você, que é pai hoje, renuncie muitas coisas que você gosta para dedicar a tua vida ao seu filho. Para renunciar e mortificar em você aquela curtição com os amigos, sabe? Aquela curtição que não leva a nada muitas vezes, que tira você da sua família. Você, mãe, a ação do Espírito Santo em você precisa trazer à tona em você, a ponto de você deixar o celular de lado e voltar ao seu olhar para aquele que precisa de você naquele momento, da sua brincadeira, do seu afeto, do seu carinho. E nós vamos percebendo isso na juventude. Quantos jovens, e é por isso que a gente falava que muita gente está fora, tá meio que está deslocado da sua vocação. Porque quantas mães que estão vivendo como menininhas. Desculpe, gente. Desculpe pela palavra, mas é a verdade, né, Karina? Muitas mães vivenciando como meninas. Muitos pais ainda vivendo como jovenzinhos, que não caíram ainda a realidade. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo faz com que nos amadurecemos para a nossa vocação, para a nossa identidade. O Espírito Santo nos leva à nossa real identidade. E muitas pessoas estão vivendo fora da sua identidade. Pessoas que são pais, pessoas que são mães e que vivem a identidade ainda. E é por isso que não encontra a realização, Sim. né? Mas não digo assim a realização de agora estou realizada, não preciso mais fazer nada. Mas eu falo da realização que desperta em nós força de vontade para viver todos os dias, né? Muitas vezes a gente vai se perdendo, né? A gente olha para a realidade hoje, né? De pais e mães que vão se perdendo, até mesmo, né? De jovens e adultos que vão se perdendo naquilo que são de verdade. E acho que vão se afastando de Deus como assim, Deus fizesse assim, então faça a sua escolha. Acho que Deus não quer mais me ajudar, acho que Deus esqueceu dos meus sonhos. Mas, gente, Deus tem paciência conosco. Deus tem. Quando nós perdemos a paciência e nos jogamos no mundão, é uma escolha nossa, mas Deus é paciente conosco, que Ele nos espera, né? Muitas vezes eu me pego assim, em situações que, nossa, eu tô perdida, vou fazer, vou resolver, eu consigo, mas aí eu percebo que eu tô falando só de mim, né? Eu posso, eu consigo, eu resolvo, mas na verdade, sozinha não dá, sozinha eu me sinto perdida. E aí eu paro e me lembro assim, Deus é paciente comigo. É como se eu sentisse esse olhar de Deus falando assim, minha filha, você não tá me vendo aqui? Você tá tentando fazer tudo sozinha, mas eu tô aqui pra te ajudar. Muitas vezes a gente esquece, né, dessa presença, dessa companhia de Deus mesmo, que vai nos levando àquilo que a gente precisa descobrir, que nos ajuda no nosso dia a dia, dessa paciência mesmo de Deus conosco. E a impressão que dá, muitas vezes, né, quando a gente vai nos desviando, em todos os sentidos, assim, muitas vezes a gente vai nos perdendo, né, daquilo que nós precisamos realizar. E a impressão que dá é justamente essa de que Deus está tão longe de nós, Deus vai nos abandonando. E a gente, né, na verdade, o nosso afastamento de Deus. Nós vamos esquecendo que a vontade de Deus é algo tão presente em nossa vida, o amor de Deus é algo tão presente na nossa vida, que muitas vezes nós vamos esquecendo daquilo que nós somos e vamos buscando outros caminhos. E a gente vai encontrando nisso um mundo perdido. A gente vai encontrando nisso pessoas insatisfeitas. Carentes de amor. E dentro da própria igreja. E pessoas dentro da nossa própria realidade como igreja, que se sentem carentes, que não se sentem preenchidas. Desculpa. Pessoas que não se encontram consigo mesmo, porque não encontraram a Deus. Procuraram, mas não encontraram a Deus. Que é santidade?
É essa busca constante, é exercício constante de se sentir amado por Deus. É um exercício, gente, sem fim. E a santidade não consiste no cargo, vamos dizer, não cargo, mas na posição que Deus te chama a vivenciar na sua vida. Sendo padre, sendo irmão religioso, sendo consagrado em uma comunidade. Não consiste, a santidade não consiste não é hierárquico, né, níveis de santidade, não. A santidade compete aquilo que você vive, aquilo que você foi chamado a vivenciar, na simplicidade, no cotidiano, naquilo que é ordinário da vida. Aí consiste a santidade. Aí, consequentemente, você vai fazer coisas e vai deixar um sinal de amor nesse mundo. Porque você é um processo constante, né? É se sentir amado e deixar sinais de amor. Você se sente amado e deixa sinal de amor. Só deixa sinal de amor nesse mundo quem se sente amado por Deus. Olha o que é esses santos. É porque eles se sentiram tão amados por Deus que eles deixaram marcas de amor no mundo. Gente, é possível, vale a pena. Quando a gente vai falando dessa experiência do amor, o que mais eu fico pensando é assim, é possível, vale a pena. E eu preciso mostrar isso de alguma forma para as pessoas. Acho que esse é o sentimento daquele que faz uma experiência, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já disse isso. É possível e vale a pena. E como é uma experiência muito profunda e muito individual, né? É claro que a gente deixa esses sinais de amor, mas a experiência do nosso coração é muito única. Cada um precisa dar esse passo em direção a esse amor, né? E quando a gente faz essa experiência, é preciso mostrar isso para as pessoas de alguma forma, é preciso se esforçar para se doar, para ajudar com que outras pessoas encontrem isso também, né? Em toda a minha história dessa experiência com esse amor de Deus, era sempre isso que eu ficava pensando, nossa, depois de tantas coisas que eu ficava pensando assim, perdida, sem sentido, sem expectativa e sem esperança, e agora eu descubro algo que me preenche tanto e que ao mesmo tempo me leva a querer sempre mais e que também não me deixa desistir e que me dá coragem e que é para todos. E quando eu descobri que isso era possível e que é para todos, foi isso que me fez querer entregar a minha vida. É isso que faz a gente dar valor à nossa vida e querer doar ela com amor. E quando você fala que é para todos, é muito profundo quando a Karina fala é para todos. Gente, a santidade é para todos. 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 Todos vocês. Todos vocês. Todos que não estão aí. É para todo mundo. Porque todo mundo foi gerado na relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No amor perfeito. E por isso que a santidade é para todos. Então, cabe a mim, cabe a você a responder, eu vou usar até o que o Luquinha escreveu aqui, a santidade, eu vou até usar essa expressão sua, Lucas, que você escreveu aqui, a santidade é uma resposta que damos ao chamado de Deus, de maneira única e específica, de acordo com a minha identidade, aquilo que sou. Então, gente, cabe a mim e cabe a você. Para encerrar, eu posso dar tempo para me ler? Tá, tem 5 minutinhos. No Evangelho, só para a gente encerrar, eu quero terminar com essa passagem, né, do Evangelho de hoje, do João 15:26, que vai dizer assim: quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ou seja, quando o Espírito Santo, quando Cristo, a ascensão de Cristo, quando Cristo for ao Pai e vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que procede do Pai, é o Espírito que dará testemunho de mim quem? De Jesus.
E é por isso que João Paulo II dava testemunho de Cristo, porque é o Espírito que o movia. Uma pessoa inteiramente entregue. Eu vos também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Gente, quando nós, você pai, você mãe, quando nós, famílias, reconhecermos que o Espírito Santo que é responsável, a ação dele em nós, em dar testemunho de Cristo, nós vamos entender que a nossa presença nos lugares onde estamos é a presença de Cristo que será testemunhada. É a própria presença de Cristo que estará dentro das nossas relações, porque nós vamos ser então esses portadores da presença de Cristo, porque somos pessoas cheias desse Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Felipe Carvalho acabou de entrar aí. Felipe, um abraço, meu amigo. Vai ficar salva a live, dá pra assistir inteira depois. É mesmo aí, vai ficar salvo. Gente, sempre a gente deixa salvo, tanto no Instagram como no Facebook. Aí você que perdeu algumas partes, quiser rever as lives lá, nós tem várias outras, né, que a gente tem. O Facebook é mais fácil de encontrar todas. No Facebook aí é mais fácil, então. Então, pode encontrar as lives lá. E também aí, quarta-feira, gente, as nossas lives, deixa aí guardadinho na cabeça de vocês. Segunda, quarta e sexta, 8h30, você tem um encontro marcado com a comunidade católica Alicerce através das redes sociais. Que Deus o abençoe. Gente, fiquem com Deus. Até quarta-feira. Até mais. Pessoal que teve por aí. O William, olha lá, o Fu que teve aí, Maria Luciana, que Deus abençoe. Deixa eu ver, a minha mãe, Maria do Carmo, a dona Helena, a professora Alessandra, que Deus abençoe. Quem é que é isso aqui? Rayane, que Deus abençoe. O Luquinha. O Frederico, que Deus abençoe. Frederico, seminarista? Seminarista, ai que Deus. E minha irmã Camila, Deus abençoe. Maria França. Deixa eu ver quem mais. Nossa, eu tô com o dedo bem na frente, gente. Fala aí. Poliana, Deus abençoe, Poliana. Saudade. Helder, nosso amigo, lá de Tremembé. Um abraço a Marcelo e o Gel. Michael Oliveira. O Igor também tá acompanhando. Larissa. A Nissinha, Deus abençoe. A dona Olinda, o André, da Juve TV. Patrícia Moreira. Marcele. Senhora Marcele, um abraço. Saudade já da escola, não? Luísa, o Celinho, que eu falei, a Lígia. Deus abençoe. Luquinha, o Adelso. O Anderson Henrique aí também. Que Deus abençoe. Gente, e é isso. Fique com Deus. Até quarta-feira, vocês nos acompanhem nesse momento aí de pandemia, onde nós mergulhamos então nesse retiro espiritual. Partilhamos essa experiência, né? Partilhando as experiências. Fique com Deus. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fique com Deus.